Mas tem um dia que Isaías, inspirado, ele chega e fala: opa, esse menino vai nascer, ele vai crescer, e ele vai fazer aquilo pelo qual o seu pai o enviou. Ele vai pregar, ele vai conviver entre os homens, mas ele vai sofrer por amor a esses homens que são pecadores. Então, no capítulo 53, Isaías apresenta Cristo como um servo, como uma ovelha muda que está sendo levada ao matadouro e que em momento nenhum abre a sua boca. 700 anos antes do nascimento de Cristo, Isaías está profetizando que ele havia de nascer, que ele ia crescer na graça, no conhecimento e em sabedoria. E a primeira manifestação do poder de Cristo é que quando Maria, ela vai visitar sua prima Isabel, ela chega, Isabel recebe Maria com uma saudação totalmente diferente com relação à cultura da época. Era suposto ela dizer Shalom Adonai, e ela responder Adonai Shalom, mas ela diz: salve agraciada, bendita és tu entre todas as outras mulheres, e bendito é o fruto que está em seu ventre, que se chama Jesus. Depois de 700 anos, a história se cumpriu. O povo não estava esperando por isso, porque muitos, apesar da tradição oral que era passada de pai para filhos, não acreditavam que era realmente possível nascer na época de Herodes alguém que chegaria para destronar aquele rei. Tanto é que ele aparece e diz aos magos: vão adorar, quando vocês o encontrarem, me passem o endereço, que eu quero pegar um Uber para ir lá, porque eu quero também adorá-lo. Mas você conhece a história, sabe que a intenção de Herodes não era essa. Agora Cristo nasce, o mundo para, meu pastor. Pessoas do norte da África, como Argélia, Tunísia, Marrocos e Egito, eles vão para Israel para conhecer o Cristo. Pessoas da Europa, da Ásia. E ele começa a crescer na graça e no conhecimento. Quando o nosso Cristo está com 12 anos, é uma história que eu gosto muito. Ele faz um negócio que é mais ou menos inusitado para a época dele. Os pais saem da Judeia e eles vão até Jerusalém participar de uma festa. Levam Jesus consigo. Ele é um adolescente de 12 anos. Eles se perdem dos pais. O pai que o enviou permitiu que ele se perdesse dos seus pais terrenos. E agora Cristo está conversando com os doutores da lei. Por que errado? Primeiro, todo menino na época, com 12 anos, ele não podia conversar com nenhum doutor da lei se não tivesse acompanhado com seu pai. Segundo, todo um menino com 12 anos não podia conversar com o doutor da lei, a não ser que esse doutor da lei fosse o seu professor particular, que ensinava a Torá para ele. Terceiro, todo um menino judeu com 12 anos não tinha que estar no templo conversando com o doutor, tinha que estar em casa se preparando. Por quê? Porque todo filho judeu, aos 13 anos, ele participa de uma transição que no hebraico se diz bar mitzvah. O que é isso, bar mitzvah? Bar mitzvah é uma cultura judaica que todo filho homem aos 13 anos ele tem que fazer. É a junção de duas palavras: bar, o prefixo pai, e mitzvah, mandamento no hebraico, ou seja, filho do mandamento. É a primeira oportunidade que ele tem de fazer uma leitura no templo. Como Cristo aparece aos 12 anos ensinando os doutores, e a Bíblia não fala dele aos 13 anos, só volta a falar aos 30. Aí você vai ver ele lendo em Isaías já com 30 anos, e ele diz: hoje está se cumprindo essa profecia que foi falada há 700 anos atrás. Porque ele não teve um bar mitzvah.
30. Mas a grande diferença é que durante esse intervalo, dos 13 aos 30, ele cresceu na graça, ele cresceu na unção, ele cresceu no conhecimento, ele cresceu na sabedoria. Não entendeu? Você vai entender agora. Existem momentos na vida com Deus que parece que a gente está escondido em uma caverna, a gente não recebe contato nenhum, ninguém chama para pregar, ninguém chama para louvar, ninguém escala você, ninguém agenda você, e parece que Deus te deu um dom, um ministério, e tu vai morrer com ele sem exercer. Deus me trouxe aqui para te dizer: não se preocupe, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Não tem ninguém te chamando para pregar, preocupa não, Deus ainda tem uma obra e Ele quer te usar na terra. O rapaz chegou para mim e disse: meu pastor, eu estou preocupado. Eu disse: por quê? Porque eu costumo ser o pregador que abre ou que encerra os congressos aqui no meu estado. Eu disse: legal, isso é bom, mas qual é a preocupação? Não é bom ser o pregador que abre uma atividade ou que encerra? Ele disse: é, mas já tem 3 meses que eu não recebo convite nenhum. Eu estou preocupado já, inclusive coloquei crédito no celular para ligar para o pastor, para pedir agenda. Eu disse: talvez você esteja fazendo a coisa da forma errada, com a motivação errada. Das duas, uma: ou Deus te quer paradinho num cantinho, para Ele te reestruturar para coisas novas que estão chegando na sua vida, ou você está fazendo as coisas erradas. Ele disse: mas por quê? Eu disse: para começar, Jesus não ligava para ninguém pedindo agenda. Segundo, a vida com Deus não se resume em pregar num púlpito. A minha geração, ela só quer pregar em púlpito porque vai tirar foto, porque vai fazer uma gravação para colocar no status do WhatsApp ou no Instagram. Não, querido. A vida com Deus não se resume só ao púlpito. Na verdade, eu sou de opinião que vida com Deus é fora do púlpito. Porque aqui no púlpito eu posso pregar bonito, eu posso falar bonito, eu posso ter uma boa oratória, uma boa exegese. Mas como é a minha vida longe do púlpito? Então, o púlpito é só um momento da nossa vida. Agora, a vida com Deus não se resume a um momento. Por quê? Porque Deus não quer ter apenas um momento com a igreja. Deus quer ter uma eternidade com a igreja. Por isso é que Ele ainda virá, através de Jesus Cristo, voltará para levar a sua igreja, para que aonde Ele estiver, estejamos nós também. Eu disse: deixa eu profetizar na tua vida. Deixa eu profetizar na tua vida. Eu te dou 15 dias. Você vai ficar orando 15 dias. Depois de 15 dias, o teu telefone não vai parar de tocar. Só que a tua oração vai ser totalmente diferente. O teu foco vai ser totalmente diferente. E aí eu li a Bíblia com ele, mostrei para ele o que ele tinha que fazer. Com 20 dias, ele me ligou dizendo que tinha contratado uma mulher para trabalhar como secretária dele, para fazer a agenda. Aí eu pensei: que mulher é essa? Ele disse: não, fica calma, é minha esposa. Eu disse: então tá bom. Porque era muito compromisso um atrás do outro. Então muitas vezes a falta de uma coisa não significa a falta do interesse de Deus. Pode ser uma busca errada, pode ser uma forma errada de buscar, pode ser um stand-by de Deus. E a gente precisa entender o que Deus está falando até no silêncio. Porque o silêncio de Deus fala muito mais do que o mundo inteiro falando em uma só voz. Existem pessoas que estão vivendo um silêncio de Deus
Eu não sei porque eu estou saindo do foco da mensagem, mas eu sou o tipo de pessoa que dou lugar para o Espírito Santo. Então eu vou falar aquilo que Ele me mandar falar. Eu estava pregando ontem na Ceilândia, numa igreja. E comecei a falar do silêncio de Deus, silêncio. Daqui a pouco, olhei para uma mulher e Deus me entregou uma revelação. Essa mulher havia perdido o pai, tem menos de 15 dias. E todos os dias a oração dessa mulher para Deus é: por quê? Por quê? Por quê e por quê? Lendo a Bíblia Sagrada, a gente encontra que até Jesus experimentou o silêncio do Pai. Até o próprio Jesus experimentou o silêncio do Pai. Ele diz: Pai, se você puder, passa, que eu não aguento mais. Todavia, seja feita a sua vontade. O pai não falou não falou dois, não falou nada. Ele disse: Pai, por que você me abandonou? O pai nem para responder: que isso, filho? Jamais. Não respondeu. Tu pode ser profeta, pastor, levita, homem de Deus, ou até mesmo um semideus. Tu vai experimentar o silêncio dele. Porque é importante que a gente entenda que a vida com Deus, ela é feita de fases. Ela é feita de fases. E cada fase é uma fase, é um ciclo. Existem coisas que você precisa passar, que eu preciso passar. E só depois de entender, assim estaremos aptos para a próxima fase. Como é que se explica? O profeta Ezequiel, o cara das visões, das revelações, chegaram os babilônicos e pegaram todos os judeus e levaram cativo. Daniel está dentro da cidade. Ezequiel está fora, do outro lado dos muros. Porque ele começa o seu livro escrevendo assim: estando eu junto os cativos às margens do rio Quebar, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Por anos Deus ficou no shh. O cara foi levado cativo, esperando data para morrer. E quando ele menos espera, o céu se abre e ele recebe visões. Então o silêncio que você está vivendo não é Deus te castigando, não é Deus querendo te matar, não é Deus que não está ouvindo sua oração, não, pelo contrário. O silêncio que tu está vivendo é Deus preparando o melhor momento para colocar na tua mão aquilo que você precisa, aquilo que você está pedindo. O silêncio é escola para nós, é preparação para nós. Mas para Deus é só mais uma chance dele mostrar para nós que Ele é o grande eu sou na sua vida e na minha vida. Voltando aqui ao assunto central. Tudo começou porque os homens botaram uma mulher que cometeu adultério. Levaram até Jesus e disseram assim: ei, eu não sei qual é a sua opinião, mas a nossa lei manda apedrejar até a morte toda a mulher que é encontrada no próprio ato adulterando. Vocês conhecem a história? Isso abaixo escreve: pai, diz: quem dentre vós que não tem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra. E eles saem do mais velho ao menor, e agora ficam somente aqueles que estavam com Jesus e que queriam de fato aprender alguma coisa relevante. E eles começaram a caminhar, foram viajar. Diz a história que andaram aproximadamente 3 quilômetros. E então apareceu uma outra multidão
que tinha aqueles que queriam realmente aprender e aqueles que só queriam criticar. Dentre essa segunda multidão, tinham aquelas pessoas que queriam detonar Jesus por ele ter dito que antes de Abraão existisse, ele já existia. Mas qual é o foco aqui na história? Simples. Abraão, apesar de Moisés ser tido como o profeta incomparável, Elias, o primeiro a ressuscitar, Eliseu a fazer 2 vezes mais que Elias e muitos outros, Abraão é simplesmente o pai dos judeus. Você vai ver eles falando sempre: nós somos descendência de Abraão, o nosso pai. Só que estudando um pouquinho mais, meu pastor, eu percebi uma coisa aqui que deixou os judeus chateados, mais do que Jesus dizer que antes de Abraão ele já era. Na verdade, o que deixou os judeus mais chateados não foi o fato de Jesus colocar Abraão na balança e ele ficar abaixo dele, não. Foi o fato de Jesus Cristo usar a expressão eu sou. Por quê? Porque o verbo ser não se conjuga na primeira pessoa. Judeu nenhum conjuga o verbo ser na primeira pessoa, eu sou. O eu sou é só para Deus. Judeus não falam eu sou. Judeu fala sou eu. Lembra lá no Êxodo, quando Moisés ficou mais 40 anos em Midian, aprendendo com seu futuro sogro Jetro, casou com Zípora, teve seus filhos Gerson e Eliezer, mas antes disso, para ele voltar para o Egito, ele precisava de uma garantia. E o que foi que Deus disse para ele? Eu sou o que sou. Diga a eles que o eu sou te enviou. Eu sou em nome de Deus. Eu sou é título para Deus. Quando Cristo diz antes de Abraão eu sou, arrumou problema, porque ele jamais teria que usar o eu sou. Você está começando a entender agora? Então, o problema daquele povo não era exatamente com a pessoa de Cristo em si. Era mais por conta da cultura deles. Porque eles nasceram, cresceram e eles ouviram os seus pais ensinar que o eu sou em nome de Deus. Agora aparece um louco aí, que eles chamaram ele de louco, de demônio. Aparece um louco aí e diz que ele é o eu sou. O cara tem 30 anos e diz que já existia antes de Abraão. É importante ser espiritual para entender aquilo que Deus tem para nós. Não é a sua cultura, não é o seu estudo, faculdade, ou conhecimento adquirido, ou até conhecimento profissional. Não. É a vida com Deus que vai fazer toda a diferença na sua vida. Abraão, um homem influente, nasceu e cresceu no interior do Iraque, numa cidadezinha chamada Ur dos Caldeus, uma terra pagã, filho de Terá, fazedor de deuses. A cidade onde ele nasceu ficava entre os rios Tigres e Eufrates, na grande Mesopotâmia. Era uma cidade de mercadores. Pessoas vendiam, compravam e vendiam na rua. As pessoas precisavam de barcos para sair de um lugar para outro, para viajar, para se mover. E o pai de Abraão fazia deuses, porque as pessoas, quando chegavam àquela cidade e queriam ir para outra banda, eles tinham medo de subir no barco, porque existia uma lenda que falava de um gigante, de um monstro dos mares e dos rios, chamado Leviatã. Você conhece a história, porque você lê Bíblia. Então só era possível subir no barco para navegar
se algum deles tivesse o seu Deus em quem podiam rezar. E quem fazia os deuses? Terá, o pai de Abraão. Quando Deus fala com Abraão: sai da casa do teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei, Deus estava dizendo: você precisa abrir mão de tudo o que você tem, de tudo o que você é, porque eu quero fazer de você uma nova criatura. Abraão sai e ele vai para um lugar que ele não conhecia, que ele nem sequer sabia que existia. Abraão não foi com um mapa, ele não foi com um GPS, ele foi simplesmente com uma palavra. E na verdade o que faz toda a diferença na nossa vida é somente a palavra de Deus que nós servimos. Eu tenho certeza que os senhores começaram esse trabalho por conta de uma palavra. Esse trabalho existe até hoje por conta de uma palavra. As tempestades vêm, as pessoas até zombam, dizem que não vai dar nada, que não vai crescer, que não vai continuar, que isso vai morrer. Mas vocês não começaram com uma intenção de se aparecer, vocês não começaram com a intenção de mostrar serviço para o homem, vocês começaram debaixo de uma palavra. E na verdade o que faz toda a diferença é isso, é uma palavra. Voltando ao assunto central, Jesus diz assim, ó, lá no versículo 32: e conhecereis a verdade, palavra, e a verdade vos... Uai, como assim nos libertará? Não somos escravos. Vocês são. Nós escravos? Sim. Somos não. Nós somos príncipes. Nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus começou a detonar, disse: é mesmo? Vocês sabiam que antes de Abraão existir, eu já existia? Mas não, peraí, você está endemoniado, só pode. Como é que você quer? Hã? Como? Não é possível. Sim, antes de Abraão, eu o sou. Deixa eu trazer isso para o nosso contexto atual, porque eu quero orar com vocês. Sabe o que é que Cristo estava dizendo? Que antes de qualquer ser, qualquer pessoa, antes do primeiro casal, antes dos bichos, antes até do Satanás, o Lúcifer se corromper, ele já existia. Agora trazendo para cá, se ele já existia antes de qualquer coisa, isso significa que antes de você passar por essa tribulação que tu está passando hoje, ele já existiu. Antes de você enfrentar o problema que tu enfrenta hoje, ele já era Deus na sua vida. Não entendeu? Vai entender agora. O teu casamento não presta mais. Você só quer separar porque acha que é o melhor. Ele está dizendo: antes mesmo de você casar, eu já era Deus da sua vida e do seu casamento também. O teu negócio não vai dar certo. Deus está falando: antes que você começasse o teu próprio negócio, eu já era Deus da tua vida. E não há palavra negativa, não há ninguém que possa te afrontar, porque eu sou na sua vida. Teu ministério não vai fluir. Você é um fracassado. Mentira. Fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi, fui eu que te remi, fui eu que te ungi, fui eu que te enchi de unção. E antes que você nascesse, eu sou. Rabassui que elemenagassuri me cantaraia. A gente dá tanto ênfase a tudo aquilo que acontece conosco e se esquece que o grande eu sou, ele está vivo, porque ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está olhando para você, ele está cuidando de você. Aquele povo não sabia que quem estava diante deles
era Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo, o Verbo que se fez carne. Fique atento. Fique espiritual. Continue espiritual. Deus está aparecendo para você várias vezes e você nem está percebendo. Porque Ele estava na frente daqueles homens e tudo que eles podiam enxergar era apenas um homem que estava endemoniado falando asneira. Mas era o próprio Deus falando para eles: podem contar comigo, eu sou. Podem contar comigo, eu tenho poder. Podem contar comigo, eu posso mudar a sua história. Podem contar comigo, eu tenho uma nova história para você. Pode contar comigo, eu estou disposto até a morrer por amor a você. Abra comigo a sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Namahasu minekova namahai. Namahasu iteplomeda mahanahayas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Oh, aleluia. O eu sou está aqui. O eu sou está aqui. Tem mais outras duas revelações. Mais outras duas revelações dentro desse texto relacionado ao eu sou, que eu quero passar para vocês antes de terminar. Eu vou ler isso, ou a gente vai ler. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu falo sobre isso e termino, mas antes, volta ao texto anterior, em João capítulo 8, porque tem duas verdades dentro do texto que estão implícitas, mas eu preciso falar para vocês. A primeira revelação é que o judeu não conjuga o verbo no lugar de Deus. Amém? O judeu não diz eu sou. Diz sou eu, porque quem é Deus. Porém, a Bíblia também diz, e isso se consuma pela cultura judaica, que um testemunho só deve ter aceitação quando ele é contado por duas pessoas ou mais. Você vai encontrar isso no texto. Quando Cristo afirma que Ele é Deus, que Ele é o eu sou, eles falam sobre isso. Mas abaixo eles falam sobre isso. Você nos desculpa, mas não tem como acreditar não, porque para a gente o testemunho válido é de duas ou mais. Ou seja, não podia ser apenas Cristo falando. Tinha que ser mais uma e mais uma pessoa falando. Porém, o problema é que para os discípulos falarem isso com firmeza, eles precisavam vê-lo morrer e ressuscitar. Porque apesar de andar com Jesus, eles tinham lá as suas dúvidas. Agora, em Atos capítulo 4, depois do Pentecostes, Atos capítulo 1, a escolha de Matias, a concentração em Jerusalém, Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, Atos capítulo 3, a pregação de Pedro e a conversão das almas, Atos capítulo 4, Pedro e João diante do Sinédrio. Quem lembra a história? Os homens se reuniram e falaram assim: ei, vocês precisam parar de pregar que esse Cristo aí ressuscitou, que esse Cristo aí é o Filho de Deus. Vocês precisam parar de pregar já, porque senão vocês sabem o que acontece. Porém, existia um homem influente chamado Gamaliel,
E ele disse o seguinte: varões, parem com isso. Esses caras estão falando que eles tiveram uma experiência pessoal com Cristo. Você acha que a ameaça vai fazer parar de pregar? Vai não. Agora, se o que eles estão pregando for realmente verdadeiro e de Deus, isso vai prosperar. Mas se for coisa do homem, logo morrerá. Quando Cristo diz, eu sou, não tinha uma outra pessoa para testemunhar. Mas pode ter certeza, quando ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita, todas aquelas pessoas que ouviram falar, eu o sou, eles creram que ele verdadeiramente era o Deus Todo-Poderoso que estava vivendo entre os homens. Diz a Bíblia que inclusive, após Cristo entregar o Espírito, um dos homens que tinha 100 soldados, porque ele era um centurião, ele chegou, né, pastor? Ele olhou para Jesus na cruz e ele falou: verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Sabe por quê? Tem um amigo nosso que ele viaja muito para Israel. E aí ele tem um amigo dele lá, que é o guia turístico dele, que é um judeu assim, roxo assim, negócio de Bíblia. Meio estranho, mas tem ainda os remanescentes. E aí, levando ele pelo caminho que Jesus passou, até o Gólgota, ele perguntou para ele: o que conta a vossa tradição, a história de vocês? O que mais marca vocês nisso tudo aqui? Ele disse que, segundo a nossa cultura, primeiro, só é colocado no madeiro um cara que é totalmente averso à nossa política. Ladrão, bandido, maníaco, assassino. Esse tipo de cara, quando condenado à morte, segundo a nossa tradição, é madeira para ele. Por isso é que diz a Bíblia que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, porque para eles era como uma maldição, um escárnio, um sentimento de vergonha. Ele disse: tá, mas e dentro da história de Jesus, o que é que você tem para me dizer? Aí ele respondeu um negócio que eu achei interessante, esse amigo me contando. Ele disse que na história de Jesus, o mais interessante é que todo ladrão, todo bandido, todo o maníaco, quando condenado à morte, ele carregava a sua cruz, só que ele ia pelo caminho todo xingando. Xingando, por quê? Porque o povo batia nele, cuspia nele, chutava ele, jogava pedra. E ele começava xingando desde lá, onde saiu a sentença, até o lugar da sua morte. Porém, na história, Jesus Cristo foi o único que carregou a sua cruz até a morte. E nenhum pio sequer ele deu, porque ele sabia que não precisava xingar ninguém. Era para ele lucro morrer, por amor a você, por amor a mim, por amor a você, por amor a mim, por amor a você, por amor a mim, por amor a você, por amor a mim. Arrepiou tudo aqui agora. Amarrassuri me conta lá manamahai. Oh, aleluia. Amassui que no masui de monahamashaya. Ele carregou. Enquanto os outros xingavam, ele estava quietinho, como disse Isaías, há 700 anos atrás, como uma ovelha muda. Ele vai ser conduzido ao lugar da sua morte. E ele foi. Só que tem uma coisa que eu preciso que você entenda.
antes que ele morra, ele disse assim: está. Foi a última palavra de Jesus na cruz, antes dele apresentar ao seu irmão, a sua mãe, dizendo: mulher, eis aí o seu filho, filho, eis aí a sua mãe. Ele vai falar: está consumado. A palavra está consumado, no grego, significa está tudo pronto. Existem pessoas que vivem orando já há 5 anos, há 10 anos. Deus, me dá essa bênção, me dá aquela bênção. Abre essa porta, abre aquela porta. E Deus está falando: está tudo pronto há 2000 anos atrás. Está tudo pronto há 2000 anos atrás. Cristo só morre depois de estar tudo consumado, tudo pronto. Ou seja, agora que está tudo pronto, eu posso morrer. A bênção que você precisa, ela já está pronta. O milagre que você precisa, ele já está pronto. Vou falar um negócio aqui, vai ficar gravado, parece heresia, mas é de Deus. Então, não fique orando apenas, pedindo a Deus que Ele faça um milagre. Ore agradecendo pelo milagre que você ainda não viu, mas que já está pronto, porque Ele vai chegar na sua vida. Não espera acontecer para agradecer. Agradeça para acontecer. Quem está comigo, amém? Amém. Isso é muito forte. Está tudo pronto. Não, Deus, mas eu não consigo fazer a tua obra porque me falta isso. Falta não. Tudo pronto. Bora parar de inventar desculpa e fazer a obra daquele que nos chamou, porque está tudo pronto. Ele deixou pronto. Ele pregou. Ele mostrou como pregar. Ele mostrou como amar o pecador. Ele mostrou como cuidar do pecador. Ele ensinou como cuidar as feridas da sua ovelha. Ele ensinou tudo. Está tudo pronto. É só pegar naquele guia, naquele passo a passo e fazer a vontade dele, porque já está tudo pronto. O eu sou deixou tudo pronto. Amém? Fica de pé.